Você nasceu culpado ou ensinaram isso para você? E se uma das doutrinas mais importantes do cristianismo não estiver formulada claramente na Bíblia, o pecado original realmente nasce no texto ou foi desenvolvido pela teologia ao longo dos séculos? Porque a ideia de que toda a humanidade nasce culpada mudou completamente a forma como o ser humano passou a enxergar a si mesmo. O que a doutrina diz? A doutrina do pecado original afirma que Adão pecou. Toda a humanidade herdou essa condição. Todos já nascem afetados espiritualmente. Questão central. Mas existe uma diferença enorme entre consequências humanas universais e culpa herdada biologicamente. Gênesis realmente ensina isso. Quando lemos Gênesis, vemos sofrimento, morte, expulsão, ruptura. Mas o texto nunca diz claramente: todos nascerão culpados pela escolha de Adão. O relato mostra consequências, mas será que mostra transmissão de culpa? O texto que complica tudo. Existe um problema enorme para a doutrina tradicional. Livro de Ezequiel 18 afirma: o filho não levará a culpa do pai. Então, como conciliar isso com culpa herdada universal? Jesus falou sobre pecado original. Agora vem a pergunta mais desconfortável. Jesus de Nazaré nunca explica claramente a doutrina do pecado original. Jesus fala sobre arrependimento, transformação, misericórdia, responsabilidade pessoal, mas não desenvolve um sistema detalhado de culpa hereditária. Paulo muda o jogo. É principalmente em Carta aos Romanos 5 que a ideia ganha força. Questão central. Mas Paulo de Tarso está falando de culpa herdada, condição humana, consequência coletiva, linguagem teológica. Talvez o pecado original não tenha surgido pronto. Talvez tenha sido desenvolvido lentamente, através de interpretações teológicas ao longo da história. No episódio completo, vamos investigar Gênesis, livro de Ezequiel 18, Carta aos Romanos 5, o papel de Agostinho de Hipona e como essa doutrina moldou séculos de cristianismo. Porque talvez a pergunta mais perigosa não seja: todos pecaram, mas quando exatamente começamos a acreditar que todos já nasciam culpados? Aqui no canal, não buscamos agradar ou ofender. Buscamos entender os fatos, questionar os mitos e abrir espaço para o pensamento crítico.